Fala, fiel! A história da fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista nos faz voltar ao início do século XX, em São Paulo. Naquela época, o futebol ainda era um esporte pouco difundido no Brasil, restrito a clubes da elite e praticado por poucas pessoas. Foi então que um grupo de operários do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, começou a se reunir para jogar futebol nos finais de semana. Eles eram trabalhadores das fábricas e das oficinas da região, encontravam no futebol uma forma de distração e de confraternização. Entre esses jogadores estavam Antônio, Rafael, Anselmo, Carlos e Joaquim, que ficaram conhecidos como os fundadores do Corinthians. Eles perceberam que o futebol poderia ser uma forma útil e de unir as classes operárias e de criar um clube popular que representasse os valores e as aspirações dos trabalhadores. Assim surgiu a ideia de criar um clube de futebol que fosse aberto a todos e que não tivesse vínculos com a elite paulistana. A ideia era criar um clube amador que jogasse pelo prazer de jogar e não pela busca de lucro ou de prestígio. Então, às 20 horas e 30 minutos do dia 1º de setembro, à luz de um lampião na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, o grupo de operários formado por Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Rafael Perrone fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. Além deles, mais 8 pessoas contribuíram com 20 mil réis e também foram considerados sócios fundadores, que teve seu nome inspirado na equipe inglesa Corinthians Casuals Football Club, que fazia uma excursão pelo Brasil. O presidente escolhido por eles foi o alfaiate Miguel Bataglia, que já no primeiro momento afirmou: o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. Oficialmente, a primeira camisa do Corinthians teria cor bege, em homenagem ao time inglês. A camisa de 1910 tinha detalhes em preto nas mangas, barra e gola. Os calções eram brancos e feitos com sacos de farinha. Entretanto, para alguns pesquisadores da história do time, seria muito improvável que o clube, na época pobre e humilde, tivesse recursos financeiros para comprar uniformes que não fossem brancos. E mesmo a fotografia mais antiga do time, do Campeonato Paulista de 1913, mostra os jogadores vestindo camisas e calções brancos. Nos anos seguintes, com um pouco mais de recursos, o preto e o branco se tornaram as cores oficiais do Corinthians. Quando foi fundado em 1910, o Corinthians não tinha um estádio próprio para jogar suas partidas. Na verdade, o clube começou a jogar em campos improvisados em diversos locais de São Paulo. Um deles era o campo do Lenheiro, um campo grande, o primeiro campo de futebol do Corinthians, e tinha muito espaço para a torcida ficar em volta. A área se estendia entre as ruas Ribeiro de Lima e José Paulino, um lugar ideal, perto da estrada de ferro e do ponto final do bonde 15, no Bom Retiro. O aluguel do campo ficava em torno de 30 mil réis por mês. E foi lá, já no dia 14 de setembro, o primeiro jogo que aconteceu neste local, diante de uma plateia entusiasmada que garantiu: este veio para ficar. Anos depois veio o primeiro estádio da Ponte Grande, inaugurado em 1918, e localizado no bairro da Ponte Grande, em São Paulo. O estádio tinha capacidade para cerca de 10 mil pessoas e foi a casa do Corinthians até 1928, quando o clube se mudou oficialmente para o Parque São Jorge. Durante a década de 20, o estádio da Ponte Grande foi palco de muitas conquistas importantes do Corinthians, incluindo o Campeonato Paulista de 22, que foi o primeiro título estadual do clube. Hoje em dia, o estádio da Ponte Grande não existe mais, tendo sido demolido para dar lugar a uma fábrica de empresa Brás Clubas. No entanto, o local onde o estádio ainda ficava é lembrado pelos torcedores do Corinthians como um marco importante também na sua história do clube. Hoje, o Corinthians é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, com uma torcida apaixonada e fiel. Mas sua história de luta e superação começou há mais de um século, com um grupo de operários que sonhava em jogar futebol e criar um clube que representasse a classe trabalhadora.